Oi, meus queridos e queridas, bem-vindos. Meu nome é Ricardo Feltrin, esse aqui é um canal de entretenimento e jornalismo. Sou jornalista há 33 anos e 7 meses. Estou aqui fazendo jornalismo independente e estou fazendo cobertura de vários assuntos, aproveitando que eu tive várias funções dentro da Folha, dentro do UOL, eu fui repórter de política, de polícia, administração pública, entretenimento, e eu estou aqui, né, trazendo algumas informações da área hoje de música e entretenimento e também saúde. O assunto que eu quero lidar hoje é com saúde, tentar prestar serviço aqui. Teve uma entrevista semana passada no podcast da Carol Novelas, né, do Cacapod, e foi uma produtora, né, uma executiva de uma produtora de shows chamada 17 Experience, né, ou 17 Experience, e ela estava contando, né, as agruras que uma produtora ou um produtor tem quando vai uma estrela, né, desde aquele que pede 200 toalhas brancas ou o outro que exige alguma coisa dentro do camarim. E ela estava contando do Roberto Carlos, já fizeram show, né, a empresa dela, e contando que ele leva, por exemplo, até a própria privada, até o próprio sanitário nos shows dele. Queria deixar claro aqui que eu não estou fazendo nenhuma ironia com isso, é só para mostrar, mesmo porque eu tenho muito lugar de fala nesse assunto, porque eu tenho um distúrbio muito parecido, se não igual, ao do Roberto Carlos, não ao ponto de levar a privada em shows. Esse distúrbio, gente, se chama transtorno obsessivo compulsivo. Muitos de vocês têm, muitos filhos de vocês têm, e muitas vezes você não sabe, né? É um transtorno de ansiedade que ele tem como característica principal crises recorrentes, inclusive de manias, né? Então a gente já sabe, né? O Roberto são obsessões e compulsões, né? Ele é descrito aqui, ó, no Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais. É um transtorno mental. Cada um se manifesta de uma forma diferente, né? A questão do Roberto, eu até achei que uma época ele ia fazer uma campanha até para esclarecer, sabe, uma campanha de apoio, porque muita gente não sabe que tem isso, esse transtorno. Então ele pode se manifestar, por exemplo, o Roberto tem uma questão com a limpeza, a higiene. Eu conheci pessoas que trabalharam com ele, e essa questão dele levar o próprio vaso nos shows dele é ligada à higiene. Ele tem uma outra questão que é ligada a cores, por exemplo. Eu já fui em coletiva, que ele foi, é muito raro ele fazer isso, que assessores dele, até, ele nem pediu, as pessoas já sabiam. Tinha uma repórter lá, acho que ela foi provocação, uma coisa meio ridícula. Ela estava vestida toda de marrom, né, um terninho marrom. E o cara simplesmente pediu para ela sair. Falou: "Você pode ir lá para trás?" "Não, eu não vou, não sei o quê." Ele falou: "Não, você vai ter que ir lá para trás, senão você vai ser colocada para fora." "Não, mas eu faço matéria sobre isso." Ele falou: "Você que sabe. Aqui na frente você não vai ficar." Eram pessoas que já conheciam ele, que ele tem essa questão da cor, ele não suporta a cor marrom. Outra coisa é o número 13, ele também tem bastante problemas com o número 13. Então, as pessoas têm, muitas vezes se confunde, vice-versa, hein? O transtorno obsessivo compulsivo com autismo, com espectros do autismo, ou vice-versa. Então, o que está acontecendo nos últimos tempos, em 2 semanas, o Roberto brigou 2 vezes, né, na plateia, ficou bravo. Mas antes, deixa eu mostrar aqui a entrevista da moça. Eu espero até que ela não se prejudique, porque isso é o que ela falou. Dá para perceber que ela não falou para ironizar, está falando que é uma dificuldade muito grande de você trabalhar com estrelas, ainda mais estrelas com mania. Vocês imaginem como devia ser a produtora do Michael Jackson. Gente, era um absurdo a quantidade de pedidos, mas se você procurar os músicos aí, etc., por exemplo, o AC/DC, o Angus Young exigia que tivesse frappé de chocolate, gente. E tem todo tipo. Outros, como Tommy Lee, exigia que tivesse 10, 15 tipos de bebida diferentes. Os Ramones, o Johnny Ramone, ele exigia todo tipo de bebidas premium
mas ele mesmo não bebia, né? Ele morreu, acho que de câncer. Eram tantos lá que eu não lembro, acho que é o Joey, não, eu acho que era o Johnny. Ele não bebia, mas ele ia antes do show, antes de todo mundo, ele pegava todas as garrafas e guardava, tanto que quando ele morreu, eu não lembro se é o Johnny ou o Joey que morreu, câncer na próstata, alguma coisa. Tinha uma parede inteira, assim, com milhares de garrafas todas fechadas. Aquilo era também um transtorno. Então, vamos ver aqui um trechinho da entrevista da Carol aqui para a Cacá Novelas. Vamos ver um trechinho aqui. Vamos lá. E aí, recentemente, a gente fez Roberto Carlos também. Ah, eu sei. Foi em Santos, não foi? Foi em Santos. Foi muito legal. Mas também, olha, correria. Não, e detalhe, né? Roberto Carlos... ai, fala as exigências do Roberto Carlos. Eu não poderia nem estar na frente dele hoje, porque ele detesta essa coisa. Marrom, tá vendo? Detesta. E nada pode ser... Como é que é, assim, fazer um camarim pro Roberto Carlos, Carol? Então, quando a gente recebeu as listas, né, de exigência e tal, eu me surpreendi por um lado e pelo outro falei, meu Deus, né, já era. A lista de camarim, que é de A e B mesmo, comida e bebida, era super simples. Cafezinho. Era uma bolachinha, café, água, umas coisas bem, bem simples. Agora, a parte de estrutura, que foi o BO. Porque ele leva o sanitário dele. Oi? Leva o próprio sanitário. Sanitário, você tá falando o quê? O bacia. vaso? Uhum. O trono. Sério? Gente, eu tô passada. É sério? Mas como faz? Peraí, não tô entendendo. Graças a Deus eu não participei dessa parte, que aí foi a produção dele. Meu Deus, que... Eles tiram qualquer sanitário que tiver lá, desmonta tudo, acho que até a pia também, instala o dele, e depois quando acaba o show eles tiram de volta, é mega profissional, e recolocam o antigo. Não dá. Tá, mas ele leva tudo, talher, prato, tudo que ele vai usar, né, que é de uso pessoal, ele leva dele. Então, por exemplo, você coloca lá o biscoito, você coloca lá a água, tal. Não come. Mas aí tudo, o talher é tudo dele. E tudo o vaso sanitário, a produção que colocou, exato. Eles encaixam ali no banheiro, é isso? Eu não tô entendendo. Isso, tipo, toalha também, se não me engano, guardanapo, é tudo dele, né? É que eu não participei dessa parte aí. Eu falei, não vou nem participar, mas eles levam, eles instalam tudo. Aí o que ficou com a gente foi mais a parte do camarim, né? Que é de A e B. E estrutura são eles. Aí tem uma parte também que ficou com a gente, que são as rosas. Ai, conta isso, são Carol. 12, se eu não me engano, 12 brancas e 12 vermelhas. Tem que tirar o espinho. Só que assim, você tem que cortar elas, né? O caule, igual. Não pode ter 1 centímetro a mais nem a menos. Todos São iguais. todas do mesmo tamanho? Todos do mesmo e você tamanho. tem que tirar os espinhos? Tudo. Vocês fizeram isso? Sim. É sério? E assim, tem que estar... porque tem rosa aberta, tem rosa fechada? Não, tem tudo que aberto. ser Tudo igual. Todas abertas, todas não pode abertas, ser fechado. E tudo se igual tiver alguma folhinha assim, machucada, tem que tirar, tem que deixar perfeito. Nossa, e vocês fizeram isso? Olha, gente, então... Na verdade, muita gente, muitos de vocês estão assistindo isso. Por exemplo, Luciana Vendramini, modelo, atriz, ela tinha uma questão com portas. Ela, não sei se ela ainda tem, isso não tem cura, tá? Estava falando aqui com uma pessoa que é da área, e ela falando que geralmente, quase sempre, isso tem um componente genético. Mesmo que você fale assim, mas a minha avó e minha mãe não tiveram, não tinham isso. Sabe, lá para trás tem alguma coisa, o gene talvez estivesse silenciado e isso se manifesta. A Luciana, eu sei, ela já falou isso uma vez, inclusive, acho que ela deu uma entrevista com o Roberto falando isso, que ela tinha mania de checar se ela tinha fechado a porta de casa mais de 50 vezes. Tem gente que tem isso com torneira, tem que entrar, sai de casa. Gente, é um sofrimento. Se você tem alguma dessas características, se você já percebeu, principalmente seu filho, criança, se você vê que eu, por exemplo, qual que é meu toque? Eu procuro ficar sempre no mesmo lugar, eu como exatamente as mesmas coisas. Quando eu saio, eu não consigo ir em lugares nenhum diferentes. Eu tenho contato sempre com as mesmas pessoas, o mesmo garçom, a mesma bartender ou barman. Tem várias formas de se manifestar isso, né?
dormir exatamente do mesmo lado, no mesmo localzinho, fazer as mesmas coisas todo dia de manhã. Então, se você, criança pequena, às vezes, você não percebe isso, fala, nossa, criança estranha, tá de novo fazendo determinada coisa, não custa você levar para se cuidar. No caso do Roberto, a idade, segundo essa pessoa que eu conversei, ela vai aumentando a intensidade desse tipo de coisa. Mas não é fácil nem para quem convive com essas pessoas, nem para quem trabalha com essas pessoas. Michael Jackson tinha muito disso. O dele era um negócio absurdo, tinha várias coisas com relação a cores de lençol, ao tipo de toalha, o tipo de sabonete. Tem gente que exige, só come uma coisa, gente. É um negócio bem interessante e triste, né? Então, espero que E a outra coisa que está acontecendo, né, que eu ia falar, é que nos últimos tempos o Roberto está muito bravo com a plateia, né? Semana passada ele brigou de novo. Vocês lembram? Que ele teve uma discussão aí no meio da plateia. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ele teve uma discussão com a plateia, que ele mandou ficar quieto, falou, sai daqui, não aguento mais isso, que saco, né? Vamos ver se dá para mostrar aqui. Roberto Carlos da Cadê? Peraí, tem mais. Aqui é o outro, né? Mas aí ele tem razão, o cara não cala a boca, né? As pessoas riem, mas deve ser, né? E eu acho que assim, ele devia aproveitar a vida dele, ele tem uma história na música para sempre, um dos maiores artistas da história da música. Uma época eu tinha certeza que ele falou que ia começar a trabalhar numa campanha de esclarecimento, né? Muitos atores, atrizes, artistas usam a sua importância, né? Por exemplo, o maestro João Carlos Martins tem um problema gravíssimo chamado distonia, aquele negócio das mãos dele, né? Fora os acidentes que ele sofreu, e ele é o embaixador mundial dessa doença, né? Então, mas também ninguém pode obrigar o Roberto disso. Mas de qualquer forma, eu queria fazer esse vídeo porque muitas vezes as pessoas confundem autismo com toque com autismo, né? Transtorno, déficit de atenção, enfim. Tá bom? É isso, mas eu tenho pelo menos lugar de fala porque minha vida não é complicada. Isso é terrível para a pessoa que tem, gente. Mas é terrível porque, olha, nem muitas coisas, né? Tem relação de limpeza, por exemplo, é um negócio. Eu, por exemplo, não consigo sair de casa se eu não lavar toda a louça, secar e colocar. Por exemplo, garfo, faca, colher tem que estar exatamente no mesmo lugar. Se vem alguém aqui em casa arrumar, muda uma coisa de lugar, gente, eu não acho aquela coisa, dá pânico, porque tem que ficar ali, né? Tanto que a dona Dalva, a dona Margarida, que vem trabalhar aqui, eu falo assim, deixe as coisas exatamente onde achou, não muda, porque eu não acho. Pode ser um cinto, pode ser um carregador, um óculos. Tá bom? É isso, gente. Não esqueçam, de segunda a sexta, a gente tem aqui o Jornal dos Feltrinos, o Jornal do Coice, mais conhecido. Todo mundo gosta aqui, 50 tons de coicinhos.